Olá, tudo bem? E a paz e a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida nesse dia. Hoje nós estamos aqui preparando, na verdade preparamos, né, um material importante, um estudo, um pequeno estudo. Na verdade, um pequeno conselho que vai falar acerca da família, o cuidado com a família, né? E a projeção de um pai no cuidado, na manutenção da família, na manutenção dos filhos. E, e nós temos aqui uma base hoje de como é importante o acompanhamento de um pai no seio de uma família. E o prejuízo que um pai traz para a sua família não tomando a sua posição, não tomando seus compromissos, não tomando as suas responsabilidades. Né? Eu quero trazer um caso aqui hoje importante. Quero até ler com vocês o tema. Em 2 Samuel. 2 Samuel é um textinho bem interessante. 2 Samuel, no capítulo 13, no verso 1, esse texto aqui que é bem importante, que diz assim, ó. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Para quem não sabe, ou para quem não está a par dessa história, né, isso aqui foi um fato que aconteceu com o segundo monarca de Israel, que chamava-se Davi, que era o rei de Israel. Davi foi um monarca, Davi foi um rei, Davi foi um estadista, Davi foi profeta, Davi foi sacerdote, Davi foi conselheiro, Davi foi general, Davi foi um grande guerreiro, foi poeta, Davi foi compositor, Davi foi cantor, Davi foi músico. Então Davi teve uma série de adjetivos na sua vida, né, que abrangiam toda a sua vida, uma pessoa de, né, várias características, várias especialidades era a vida de Davi. E Davi constituiu uma família, e os nomes que Davi começou a dar para os seus filhos, daria até para se dizer, criar uma frase aqui com o nome dos filhos de Davi. Daria para se dizer mais ou menos, em tese, né, transliterado esses nomes: o Senhor é a nossa paz e é fiel. O Senhor é a nossa paz e é fiel. O nosso Pai é a nossa paz e é fiel. Por quê? Porque os nomes dos filhos que Davi foi tendo, Davi foi pondo nome nos seus filhos, e um dos filhos de Davi chamava-se Adonias. Adonias, né, que vem de Adonai, o Senhor. Adonai, o Senhor é Adonai. Então, o nome do filho de Davi era Adonias. O nome de outro filho de Davi chamava-se Absalão, né? Absalão. E, na verdade, seria Absalom, que quer dizer o pai é paz. Shalom é paz. Shalom, os cumprimentos dos hebreus. Shalom, shalom é paz. Então, Absalão seria Absalom, paz. E o segundo filho, o terceiro filho de Davi chamava-se Aminon, que quer dizer fiel. Então, Aminon fiel, Absalão, o pai é paz, e Adonias, Adonai é o Senhor. Então, dá para a gente ter uma ideia que os nomes que Davi ia pondo nos seus filhos ia trazendo, então, uma ideia de que Davi tinha algo importante na vida daqueles filhos. Pelo meio que ele usava, pelos nomes que ele ia passando aos seus filhos, dá para entender claramente, então, que Davi tinha um futuro promissor para a vida daqueles príncipes, né? Então, o que acontece quando há uma desavença, quando há uma fatalidade, né? É o mesmo, é o mesmo princípio do avião. Aconteceu um acidente com o avião, já surgem várias especulações. Ah, foi o profundor do avião. Ah, foi o aileron do avião. Ah, o avião não recolheu o trem de pouso, causou arrasto. Ah, foi os flaps do avião. Não, foi o tubo de pitot de avião. Não, é uma sequência, é uma série de pequenos erros, que vão moldando
até se chegar a uma catástrofe, até chegar a um acidente. Então, na família de Davi não foi diferente. Foram pequenas falhas, pequenos descuidados que foram gerando, então foram formando ao longo do tempo, né, essa infelicidade que houve na família de Davi. Davi tinha um futuro promissor para os seus filhos. Eu não acredito que uma pessoa na característica de Davi, né, o segundo monarca de Israel, genro do primeiro que foi Saul, que pelos nomes que ele colocava nos seus filhos dava para entender que ele tinha algo promissor na vida daqueles filhos. Davi, ele não tinha uma ideia de que aqueles mesmos filhos, o qual ele colocara nomes extraordinários, né, nomes fenomenais que exaltavam a Deus, nomes que traziam à memória a pessoa de Deus, né, nomes que eram colocados à sombra de algo concernente a Deus. Então, Davi não tinha uma ideia que ali tinha um estuprador, um homem violento, um assassino. Davi não teve essa ideia. O planejamento de Davi era uma família boa, uma família abençoada. Ele não tinha ideia da proporção que ia se gerar a falta de cuidado dele, né? Então, o que aconteceu aqui? Então, na família de Davi, eu quero trabalhar com 3 personagens aqui. Vamos deixar Adonias de lado, usei Adonias somente para demonstrar a questão da tradução do nome, mas havia 3 personagens principais aqui, que era Amnon, o filho mais velho de Davi, era Absalão e era Tamar. Tamar era irmã de Absalão, né? Filhas de Davi com de outro casamento, de um outro matrimônio. Amnon era filho de Davi de outro casamento. Então, Tamar era irmã de Absalão, né, por parte de pai e mãe, e Amnon era filho de Davi com outra esposa, então era meio-irmão de Tamar e meio-irmão de Absalão. Absalão e Tamar eram irmãos, e Amnon era meio-irmão deles, porque era filho somente por parte de pai. Então esse menino, esse Amnon, ele olha para sua meia-irmã, que se chamava Tamar, e ele não vê mais nela uma irmã, né? Não vê mais nela um membro da sua família. Ele vê nela uma mulher, né? Vê nela uma menina bonita, uma donzela, uma princesa, e a desejou. E por esse desejo que Amnon teve pela sua filha, ele criou então um meio, né, de recepcioná-la no seu quarto. Qual foi o meio? Ele fingiu estar doente, né? Fingiu estar doente, pediu permissão ao rei, que era o seu pai Davi, para que Davi deixasse sua irmã servir-lhe comida no seu aposento, no seu quarto. E foi o que aconteceu. Davi permitiu, né? Davi permitiu, né, com bom senso. Não sei se imaginava, com certeza não se imaginasse o que havia de acontecer ali. Com certeza Davi iria privar a sua irmã de entrar no quarto do seu irmão, mas não sei por qual que é das águas que a menina acabou indo. Tamar adentra aos aposentos de Amnon, aonde é forçada, aonde é violentada. É violentada por seu irmão. E depois de violentada, ele desprezou Tamar. Aquele amor que ele tinha por ela, aquela paixão que tinha por ela, transformou-se num asco, num nojo, a ponto de expulsar a sua irmã do seu quarto. Então aqui agora começa a acontecer o que nós vamos falar aqui nesta noite, aqui nesse dia, nessa tarde, né? Dependente do horário que você vai assistir esse pequeno estudo, esse pequeno conselho, na verdade. Então a menina violentada, Davi, que era pai, ele não tomou postura e nem atitude de pai. A responsabilidade de Davi, que era de trazer a sua filha que fora violentada, estado psicológico da menina destruída, a alma da menina destruída, ao invés de Davi trazer a sua irmã, trazer a sua filha para o seu seio,
acalentar aquela filha, dar carinho para aquela filha, dar atenção para aquela filha, ele não fez. Davi não fez nada quanto a Tamar e quanto àquele que a violou, que foi Amnon. Davi não fez nada. Nada. O pai não fez nada. O filho violentou a própria filha e não houve uma atitude como pai. E o compromisso que ele tinha de trazer aquela filha para o seu seio, né, acalentar aquela filha naquele momento de angústia que a menina estava passando, aquela menina então, aqui no capítulo 13 e no verso de número 21, né, 21, a Bíblia diz assim, ouvindo o rei todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira, ele ficou indignado. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque não gostava do seu irmão, por ter ele forçado a Tamar, sua irmã. Passados-se 2 anos que Absalão estava com a menina. No verso 20, nos diz que Absalão, seu irmão, lhe disse, este Amnon, teu irmão, Absalão, teu irmão, lhe disse, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, ele é teu irmão. Não te angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e essa desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ela ficou desolada, ela foi morar com seu irmão por 2 anos. 2 anos Tamar ficou com seu irmão. 2 anos Tamar ficou sendo consolada por seu irmão, e o compromisso de pai de Davi, ele não levou a menina para a casa dele, não a consolou, não. O compromisso foi repassado para o seu irmão Absalão, que ficou cuidando de Tamar. Primeira falha de Davi. Davi não consolou a sua filha. Segunda falha de Davi. Davi não fez nada a respeito de seu filho Amnon, que havia violentado o seu irmão. 2 falhas. E aqui começa a se gerar o problema. Depois desse tempo, de 2 anos que Tamar estava na casa de Absalão, então Absalão viu que no período de 2 anos o pai dele não havia tomado uma atitude, então ele resolveu tomar. Eles estavam tosqueando os seus animais, e ele foi lá e falou com o rei, né? Verso 23 do capítulo 13, que diz assim, ó, passados-se 2 anos, Absalão tosqueava em Peor, Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Então o que ele fez? Ele aproveitou que estava tosqueando as ovelhas, ele foi lá no palácio e disse, pai, vou tosquear as ovelhas, aí quero que o senhor deixe os irmãos ir junto, e quero que o senhor também deixe que Amnon vá comigo, que Amnon vá. E o rei ficou preocupado, o que o Absalão quer levar Amnon? Mas por que tu quer levar ele? Não, vão levar todos os meus irmãos também, então. Qual é a ideia de Davi, irmãos? Davi, quem sabe naquele momento, sabia que Absalão tinha, sim, uma revolta muito grande contra Amnon, que havia violentado a sua irmã. Então o que Davi faz? Davi manda todos os outros filhos para quê? Para proteger Amnon, porque sabia que Absalão estava irado com Amnon. Então, Davi transfere a responsabilidade de pai. Ele perdeu mais uma oportunidade ali, que Absalão veio até ele perdeu aquela oportunidade, e agora Absalão vai com os irmãos para o campo, né? Vai para o campo. E o que acontece no campo a hora que chegaram lá? Amnon contratou alguns homens lá, e os homens tiraram a vida de Amnon. Absalão ordenou que os seus amigos, aqueles que foram contratados por ele, né, que se levantassem contra a vida do jovem Amnon. E o que acontece depois disso? O rei muito se desesperou, chorou amargamente, desesperadamente, mas havia o filho do rei, ou melhor, o irmão do rei, que chamou o rei quando o rei estava desesperado, porque faltara agora um dos seus filhos, e aquele rapaz fala assim, ó, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse, não pense o meu senhor que feriram a todos os jovens, filhos do rei, porque só
só foi Amnon, pois assim já revelava as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Então todos já sabiam daquilo, aquilo ali era uma coisa certa, todos já estavam vendo. E o irmão do rei disse: rei, isso estava na cara, isso era uma coisa certa, que ele ia vingar a violência contra a irmã. 2 anos passados, vai anotando, 2 anos passados. Depois disso, depois desse fato, Amnon fugiu, né? Amnon fugiu e foi para uma cidade chamada Gessur, morar com um homem chamado Talmai. Talmai era avô de Absalão. Talmar era pai da mãe de Absalão, né? Então, o que acontece aqui? Ele foi para lá para se esconder, fugir da ira do pai dele. E quanto tempo ele ficou em Assur? Ele ficou 3 anos, vai somando, já deu 5. 2 anos com a filha em casa, com a menina em casa, 3 anos oculto, fugido do pai, 5 anos. 5 anos passados, né? 5 anos passados. E o pai não resolvia aquele problema. Problema que devia ser resolvido no momento em que a filha fora violentada, não foi resolvido. Foi passado o tempo, a ira do irmão daquela menina foi crescendo, foi aumentando, né? A revolta no coração dele contra aquela atitude do seu irmão e contra a falta de atitude do seu pai. E agora aquele menino comete esse delito, foge 3 anos na cidade de Gessur. Então, agora entra na história o general de Davi, Joabe. Então, Joabe agora fica no intercâmbio, intermediando pai e filho, ou filho e pai. Quem queria ser atendido era o seu filho. Ele queria chegar até a presença do seu pai. Então, quem foi o mediador? Foi Joabe, que era o general de Davi, o general de guerra do rei Davi. E mais uma vez, Davi, então, é como se ele passasse a responsabilidade daquela atenção que ele tinha que ter com seu filho. Agora ele passa o compromisso, a responsabilidade é repassada para Joabe. Joabe intercede a vinda de Absalão de Gessur para vir até Jerusalém. Até Jerusalém. Então, é intermediada. O menino acaba vindo. É intermediada isso. Ele vem, e quando ele vem, quando Absalão chega até o palácio, o rei diz uma coisa espantosa. Olha o que o rei diz assim: disse o rei, com certeza, Joabe, torne para a tua casa e não veja a minha face. Tomou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Passados 5 anos do evento, 2 anos que a menina fica na casa do irmão, 3 anos que o menino fica escondido, o menino vem. Depois de 5 anos, qual foi a resposta do rei para o filho? Não veja a minha face. Não veja a minha face. Mais uma oportunidade que Davi perdeu de remediar a situação entre ele e seu filho. Mais uma oportunidade perdida. Então, Absalão estava preocupado porque queria ver a face do pai dele. Queria voltar-se para o seu pai, queria ver a face do rei e não podia. Não podia. A revolta do menino foi tão grande, ele se revoltou de uma intensidade assim, a ânsia, o desejo de falar com o pai dele foi tão grande, que aqui no capítulo 14, no verso 32 do livro de 2 Samuel, na última linha, ele diz assim, ó: quero ver a face do meu pai, do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Olha o desespero daquele filho querendo ver o pai. Olha, se eu tenho culpa, o meu pai pode me ferir. Eu quero ver meu pai. Porque o pai dele fazia 5 anos já que basicamente estavam separados. 2 anos que a menina ficou com ele na casa dele depois de violentada, e depois mais 3 anos que ele ficou escondido. Mais 3 anos. Então agora, quanto tempo ele ficou aqui, ó,
Voltando um pouco, no capítulo 14, verso 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém. Soma! 2 anos ficou com a menina na casa dele, 3 anos escondido, e 2 anos que veio para a cidade e não pôde ver o rosto do pai dele. Soma-se 7 anos. E o problema não foi resolvido. Davi não tomou uma atitude de pai, uma atitude de um pai presente. Davi, naquele momento, era um grande rei, mas Absalão, Tamar, Aminon, não precisava de um rei, não precisava de um poeta, não precisava de um sacerdote, não precisava de um estadista, de um general, de um comandante, não precisavam de um escritor, de um compositor, de um cantor. Não, eles precisavam de um pai. Eles estavam precisando, naquele momento, de um pai. Um grande rei Davi, eles não precisavam de um rei, eles precisavam de um pai. De um pai. Eles tinham tudo que tinham vontade, eles tinham, eles eram filho do rei. Tudo que eles tinham, Davi dava para eles, tudo que eles queriam, Davi dava para eles de presente. Davi lhes enchia de presente, mas Davi não era presente. Aqui tem um grande problema do nosso século, que os pais que têm condição, que condicionam seus filhos à variedade de presentes, a isso, aquilo, aquele outro, enchem os filhos de presente, mas nem sempre são ou estão presentes. Nem sempre estão participando da aflição do filho, nem sempre dão atenção necessária para o filho, e depois que acontece o drama, aí vem os problemas, aí vem remediar, né? Mas não previne. Muitas das vezes o filho chega em casa com um objeto que não é seu, não importa. Daqui a pouco a criança chega em casa com um caderno que não é seu, ninguém liga. Daqui a pouco a criança chega em casa com um objeto que não lhe pertence e ninguém presta atenção. E aquilo ali vai acumulando. Vai acumulando. E aí daqui a pouco acontece um drama, acontece um delito, acontece uma coisa que não se sabe, quantos pais desesperados. Se vocês forem hoje num presídio, num albergue, num centro de recuperação, sabe? Vai lá, entrevista todos os internos, vê qual é o problema, o que se gerou, por que está lá, por que se envolveu naquela situação, por que está envolvido naquele meio. A maior parte dos problemas foi gerado dentro de casa. Falta de apoio da família. O meu pai me abandonou, o meu pai era viciado, o meu pai espancava minha mãe era muito violenta, os meus pais eram divorciados, blá, 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 blá. É uma série de fatos e acontecimentos que são gerados dentro de casa. Um fato que aconteceu alguns anos atrás, não vamos citar nomes por ética, mas uma ação que houve na América, um atentado, na verdade, que houve lá, e o rapaz que cometeu o atentado acabou mais tarde sendo descoberto, e levado a juízo, foi condenado à pena máxima americana, e ele estava no corredor aguardando essa pena, e teve um repórter lá que fez uma entrevista com ele, ou por A ou por B acabou sabendo, e tentou entrar na vida daquele moço, né, daquele senhor, daquele rapaz, para descobrir o que levara ele àquele evento, né? E aí ele foi falando mais tarde tudo que aconteceu na vida dele, e ele era de família de classe média, e falava que havia muita discussão entre os seus pais na sua casa, pai e mãe viviam em discórdia, em discussão na frente deles, e etc. Então aquilo ali foi gerando uma ira, né, dentro daquele menino, que ele acabou canalizando para a sociedade, né? Acabou canalizando para a sociedade. Então, quando a gente não toma o nosso cuidado de pai, de mãe, os nossos filhos, eles vão pagar o preço por isso. Mas a gente não vai ficar isento desse preço, porque nós somos responsáveis pelo nosso filho. Nós não podemos criar aquela média de dizer, eu não vejo a hora dessa criança crescer e ir para a creche.
Eu não vejo a hora dessa criança desenvolver, entrar no colegial, entrar no ensino médio, de se desenvolver para uma faculdade, de se desenvolver, arrumar seu emprego, de se desenvolver e casar e sair de casa. Não é essa a ideia. Dá a impressão que nós estamos expulsando nossos filhos do nosso seio. Tudo bem. Ninguém queria filho para si. Você queria ter aquela ideia, os filhos a gente queria para o mundo. Eu não queria meus filhos para o mundo. Primeiramente, eu queria meus filhos para Deus, depois para mim, mas não para o mundo. Por que eu vou criar meu filho para o mundo? Por que eu vou criar o meu filho para o mundo se lá no mundo está cheio do que não presta? Né? Por que eu vou entregar meu filho de mão beijada, um filho que eu amei, que eu cuidei, que passamos dificuldade para ter no nosso seio, criá-los com saúde? Por que vamos abandonar ele assim à mercê? Né? Vai para a vida. Como assim vai para a vida? Quando Moisés, uma coisa bem importante que eu vejo quando Joquebede, a mãe de Moisés, o lançou no rio por causa da fúria de Faraó, da perseguição de Faraó, ela não simplesmente pegou e jogou o menino, não. Ela fez um cestinho, betumou aquele cestinho, lacrou, cuidou aquele cestinho, colocou assim, o menino foi. O menino foi para o rio abaixo, mas o menino foi protegido. Nosso filho vai para a escola, nosso filho vai para a faculdade, nossos filhos vão estudar, vão para o emprego, vão para o trabalho, mas eles vão acobertados na oração, no cuidado do pai e de mãe. Eles não vão ser abandonados. Eles podem até estar longe num período, num momento, mas eles estão sendo, mesmo de longe, estão sendo cuidados e observados pela proteção do pai e da mãe. Então, não adianta somente dar presente, tem que ser presente. Então, o jovem Absalão, agora querendo chegar até a presença do pai, 2 anos depois, Joabe vai intermediar de novo. Vai lá intermediar de novo e o pai recebe o menino. Então, finalmente recebe o menino. Finalmente recebe, né? 3 anos escondido, agora 2 anos ali, 5 anos, mais aqueles 2 anos que estava afastado por causa da sua irmã, do que houve com a sua irmã. Então, agora, o jovem Absalão finalmente chega à presença do rei. Finalmente, agora ele chega na presença do pai dele, e agora sim, agora é hora de lavar a roupa, agora é hora de limpar a louça suja, agora é hora de reconciliação. Ele pensando, Absalão, criando na sua mente, não, agora é hora de abraçar meu pai, agora é hora de eu acalentar meu pai, agora meu pai vai me abraçar, meu pai vai se desculpar porque ele não atuou, ele não agiu como pai no momento que a irmã foi violentada. Eu sei que eu errei, a culpa é minha. Eu sei que eu errei, não devia ter feito aquilo que eu fiz com meu irmão. É errado, um erro não justifica o outro. Está errado, mas agora eu vou ver meu pai. O que aconteceu quando o jovem Absalão chega até Davi? Capítulo 14, verso 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e a esse se apresentou, inclinou-se sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. O rei beijou a Absalão. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, Joabe falou, só rei, teu filho está desesperado, ele quer te ver, não diz para ele vir aqui. E quando Absalão entra no palácio, não houve uma palavra. Houve o quê? Um beijo. Houve um beijo. Um beijo. 7 anos por um beijo. Ou 5, né? Que 2 ainda ele estava no palácio. Mas 2 oculto, proibido de ver seu rosto, e 3 escondidos. 5. 5 anos. 5 anos por um beijo. O que eu quero dizer aqui? Que um erro não justifica o outro. Absalão errou severamente, errou muito, errou gravemente em agir contra o seu irmão, de fazer as coisas com as próprias mãos, errou, completamente errado. Um erro não justifica o outro, Mas se Davi tivesse feito algo antes, antecederia sim muitas mazelas que aconteceu dentro da sua casa, né? O que aconteceu depois daqui? O que aconteceu depois daqui?
O jovem Absalão saiu arrasado, arrasado, saiu arrasado de dentro daquela reunião com seu pai. E o que ele fez? Capítulo 15, 2 Samuel. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos de 50 homens que corressem adiante dele. Levantou-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O que Absalão fez? Absalão, depois de todos esses fatos, de todos esses acontecidos, Absalão tomou uma atitude, né? Ele foi para frente do fórum, né? Vamos usar esse termo aqui. Foi para frente do fórum e lá ele começou a ver as pessoas que traziam as causas para o rei julgar, as necessidades, os problemas, né? Os problemas jurídicos eram trazidos para o rei julgar. Então o que Absalão fez? Absalão ficou na porta do tribunal. E ele ficou entrevistando as pessoas que iam chegando. Ele dizia: de que cidade és tu? De que lugar é tu? De que localidade? Eu sou de tal lugar. Tá aí, o que tu veio fazer aqui? Qual é a tua pendência? Qual é a tua necessidade? Eu tô assim, 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 assim. E Absalão começou a denegrir a imagem do rei, né? Absalão disse assim: não tem quem te ouça da parte do rei. O que Absalão estava dizendo? Absalão estava dizendo: olha, não tem ninguém aqui para te atender. Ninguém vai julgar a tua causa. Ninguém vai julgar a tua causa. É como se Absalão tivesse assim: o rei não julgou nem a minha causa, nem a causa da filha dele que foi violentada, ele não julgou. Nem a causa do filho que violentou a filha dele, ele não julgou. Nem a minha causa, ele não julgou. Eu, 5 anos para ver meu pai, ele só me deu um beijo. Então ele começou a denegrir a imagem do pai, completamente errada. O menino já estava com a mente completamente devastada, uma mente devassa, poluída, né? Já havia criado na sua mente: não, meu pai não me atendeu, agora eu vou agir por mim, eu vou criar meu meio, meu método, eu vou estabelecer um meio de fazer as coisas. Então, no capítulo 15, no verso 6, Absalão fazia isso. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Então agora Absalão está preparando um golpe de estado contra o pai. O pai era o monarca, ele ia tomar o reino do pai agora. Ia tomar o reino do pai. De revoltado, certo? De revoltado. Eu fico imaginando, irmãos, como poderia ser diferente essa história, né? Como poderia ser diferente um pai que falhou e um filho que se revoltou, né? Um filho que se revoltou. Tudo bem, não precisava Absalão fazer isso, não precisava, não tinha maneira, não tinha o porquê fazer isso, né? Mas o coração do menino não teve aquele conselho de pai, aquele abraço do pai, e o menino se revoltou. Se revoltou. Então ele começou a dizer: não, a tua causa é boa, só que assim, o rei não vai fazer nada por ti. Se eu fosse príncipe de Israel, né? Se eu fosse o príncipe de Israel, aí sim, quem sabe eu poderia fazer isso, né? Eu poderia fazer isso. Eu poderia te dar uma resposta melhor. Aqui no verso 4, ó, capítulo 15, dizia mais: quem me dera ser juiz dessa terra. Ele falava para o povo: tua causa é boa, mas o rei não vai julgar. Mas se eu fosse juiz, se eu fosse o rei, não, tua causa é boa. Quer dizer, agora ele já estava traindo seu pai e já estava planejando um golpe de Estado. É o que aconteceu. Um pouquinho adiante lá, ele reúne alguns homens e vai para Hebrom, se declara rei. O rei Davi ficou sabendo daquilo ali, e o rei Davi teve que abandonar o palácio, fugir, por causa da ira do filho dele, que agora se autoproclamou rei, juntou o exército e veio para destruir o pai e quem tivesse para ali tomar a cidade. Davi foi embora, abandonou o palácio, abandonou a coroa, abandonou tudo que tinha e foi embora. E ele pega então Absalão, chega
toma, na época, os reis, os monarcas, né, tinham suas concubinas, ele pega as concubinas do rei, coabita com elas no terraço do palácio, em cima do palácio, para toda a nação de Israel ver. Um escândalo nacional. E cometeu um golpe de Estado contra o pai. O filho, revoltado, um filho que não aceitou a atitude do pai, agora se revolta e toma o reinado do pai. Davi vai para o deserto. E lá Davi consegue montar o seu exército e vem para a batalha contra o exército do seu filho Absalão. E no final da história, minha gente, no final da história, Davi chama os 3 responsáveis pelos grupos do exército e diz: olha, seja compassivo com o jovem Absalão. Guarda ele, protege ele, não fere ele. Mas só que aqueles generais, eles já estavam cansados daquela história. Estavam cansados daquela vida. Estavam cansados de tanta traição. E foram para a batalha foi ferrenha e o jovem Absalão acabou perdendo a sua vida naquela batalha. Um triste fim. Quando Davi descobriu que o seu filho havia partido e não estava mais com vida, chorou, se desesperou, pranteou: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, por que meu filho Absalão? Então vocês veem uma coisa, vamos fazer um resumo agora. Davi teve uma menina violentada, poderia ter tomado uma atitude, não tomou, deixou a menina no compromisso do irmão, o irmão fica revoltado e planeja um atentado contra o seu irmão que violentou a sua meia-irmã. O rei Davi teve uma oportunidade de sanar o problema, passou, colocou sobre a vida dos outros irmãos o compromisso, a responsabilidade de guardar o seu filho Aminon, que não resolveu, o menino acabou perdendo a vida. Absalão, com aquele fato, acabou indo embora, ficou 3 anos escondido do pai dele. Volta para Jerusalém depois de 2 anos, o pai dele teve a oportunidade de reconciliar, não aceitou que o filho dele chegasse à sua presença. O jovem ficou 2 anos na cidade e o pai dele não visitou, não atendeu. Depois de 2 anos, o menino veio para a cidade e recebeu do pai apenas um beijo. Depois disso tudo, o menino planeja um golpe de Estado contra o pai dele. Então, todas essas oportunidades o rei teve. O rei era um cidadão de muito compromisso, muito compromissado, o rei Davi era. Mas, infelizmente, como pai, ele falhou. E o resultado desta falha, trouxe toda essa mazela, toda essa tristeza. Filha violentada, 2 filhos perdidos e um reino tomado. Que prejuízo Davi teve. Que prejuízo. Ele era muito ocupado e pouco tempo tinha para os seus filhos, e o que resultou em todo esse problema, né? Absalão, né, cometeu todos aqueles erros completamente errados. Em nenhum ponto ele estava certo, não estava certo de ser violento com seu irmão, de tomar o reinado de seu pai, de tomar as atitudes por si mesmo, não, completamente errado. Mas faltou também um apoio do seu pai. Um erro não justifica o outro. Então, é uma cadeia de erros subsequente, em sequência, que gerou todo esse problema. Um rei perdendo a pureza de uma filha, de uma princesa, perdendo seus 2 filhos, perdeu por um momento o seu reinado, foi envergonhado, foi humilhado e ficou desesperado, chorando a perca dos seus 2 filhos. E eu quero te dizer, aqui nessa noite, aqui nessa tarde, aqui nesse dia, aqui neste momento, aqui nesse instante, aproveite o dia chamado hoje. Aproveite o dia chamado hoje. É tempo de reconciliação. Olha no olho do teu filho, olha no olho da tua filha, vai descobrir o que ele está fazendo, com quem anda, como e por quê. Não perca o teu filho, não perca a alma, o coração do teu filho, da tua filha. Ama eles, abraça eles, porque se você não fizer isso, talvez quem fizer não vai ter a mesma intenção que você tem de amar, de cuidar,
de guardar, de zelar. Então, cuida da tua família, cuida do teu filho, é uma herança, é um bem maior que Deus te deu. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos, para não chorar amargamente como o rei Davi chorou. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.